governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Você que nos acompanha aí pela TV Rica, seja bem-vindo aqui conosco no Sonho de Deus. Meu nome é Suzana, sou uma das ministras aqui da casa e para mim é um privilégio estar aqui nesta noite. Que privilégio podermos estar juntos aqui nesse culto profético, neste tempo profético que estamos vivendo. Quero dar um oi para o apóstolo Eli. Apóstolo, um beijo para o Senhor, nosso pai aqui da casa, meu pai, que me posiciona, nos forma, nos traz para perto, nos ativa, nos posiciona e nos envia no momento certo, nos lança, nos dá a direção. Amamos a sua vida, apóstolo, somos muito gratos a Deus pela sua vida. Quero dar um beijo também no Azaf, no Natan e no Benjamin. Hoje eles estão lá na casa da tia Laisa, junto com a Maria, a Tamires, que estão cuidando deles. Mandar um beijo também para minha mãe, para o meu pai e também para a tia Savaná. Todos que estão aí acompanhando junto conosco. Que privilégio nós podemos estar aqui juntos. E o Senhor nos disse que os dias que estamos vivendo são dias brilhantes. Dias brilhantes. E os nossos olhos precisam ser abertos para que possamos ver dessa maneira. Nossos olhos precisam ser abertos para que possamos ver que os dias que estamos vivendo, mesmo em meio ao caos, são dias brilhantes. Se você puder repetir isso comigo aí onde você está, diga dias brilhantes. E vamos viver dias brilhantes. E sabe um privilégio do novo pacto? O privilégio do novo pacto é que está disponível para todos nós ouvirmos a voz do Pai. Antes, no antigo pacto, algumas pessoas pontuais, algumas pessoas específicas, alguns profetas, alguns especialmente ouviam a voz do Senhor. Mas hoje, no novo pacto, inaugurado por Cristo, ali na cruz, ressuscitou e o Espírito Santo veio e desceu sobre nós. E hoje o Espírito de Cristo habita dentro de mim, habita dentro de você e todos nós podemos ouvir a voz do Pai. Por isso eu quero encorajar você nesses dias a buscar a ir mais profundo, a procurar ouvir a voz do Senhor, ir além. Quando você ouvir algo e algo mexer com você, já viu aquelas, às vezes é uma frase, uma palavra que você ouviu em algum lugar de algum ministro, ou um versículo que você leu, e de repente, você está fazendo uma outra coisa e vem novamente a sua memória, e aí você está lá cozinhando, vem a sua memória, está dirigindo o carro, vem a sua memória, está brincando com os filhos, vem a sua memória, é o Senhor querendo falar algo em cima disso. Então vá mais profundo. Pare o que você estiver fazendo no momento que for possível ali e dê tempo para poder ouvir essa voz, para poder ir mais profundo, para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através disso que o Senhor está trazendo à minha memória. E você vai ver que o Senhor vai te guiar, vai te direcionar e vai falando com você. E na semana passada eu ouvi uma palavra da profeta Norma. A profeta Norma é uma amiga dessa casa. Ela foi um instrumento de Deus para ativar, né, o profético aqui na casa, é fundamental o profético na casa. E semana passada eu ouvi umas palavras dela ali no Face, ela tem um canal lá, e ela falava sobre responder ao Senhor. E no meio das coisas que ela falava, ela dizia assim, o Senhor quer que sejamos mais do que suas mãos e seus pés nessa terra. Ele quer que sejamos seus ouvidos, seus olhos e sua boca. E isso ficou ali reverberando, vindo, ia, voltava, fazia uma coisa, fazia outra, e vinha essa palavra. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, eu quero saber o que é ser seus ouvidos, seus olhos e a sua boca. E nós estamos vivendo dias de 150 dias de intercessão, uma jornada, toda a igreja está envolvida. E aqui eu quero abrir para você que ainda não está participando disso, seja parte. Faça sua inscrição lá no sonhodedeus.com.br/intercessão.
faça ali sua inscrição, escolha um horário. E nós todos como igreja estamos engajados nisso, em ouvir a voz do Pai, sob o comando da voz dele, clamar, interceder, profetizar. E aí nós temos orado pelo dia, orado pelos negócios, pelas famílias, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer. Então envolva-se nisso. E eu estava ali no período da manhã, que é o período que eu participo, orando e profetizando e declarando: Senhor, se ouvirá a respeito do que Jesus tem feito nessa cidade. Comecei a declarar isso, se ouvirá a respeito do que Jesus tem feito na terra de adoradores. Se ouvirá o que o Senhor tem feito nas vidas, nas famílias, nas empresas, nos negócios, nos órgãos públicos, nas igrejas, em toda a terra de adoradores, por meio da sua igreja que é o seu corpo. E eu comecei a declarar: Senhor, queremos ser mais que seus pés e suas mãos. Queremos ser seus ouvidos, queremos ser seus olhos, queremos ser sua boca. Queremos manifestar o Cristo que habita em nós. Hoje somos um com o Senhor. Nós queremos, Senhor, queremos ouvir o que o Senhor ouve, queremos ver o que o Senhor vê, queremos falar o que o Senhor fala, queremos ir aonde quer ir, queremos fazer o que o Senhor quer fazer. Porque pés e mãos fala disso, fala de fazer, fala de ir aonde o Senhor quiser nos levar. E eu falei: Senhor, eu quero manifestar isso. E eu fiz essa pergunta ao Senhor naquela manhã: Senhor, o que é ser seus ouvidos, seus olhos e sua boca? Talvez você tenha perguntas para fazer ao Senhor. Faça perguntas a Ele. E você vai ver que Ele vai falar com você, te apontar a direção, te mostrar o caminho. E enquanto eu conversava ali com o Senhor, o Espírito Santo me trouxe à memória aquela passagem do cego de Jericó. Acredito que boa parte das pessoas que estão nos assistindo já tem ouvido falar a respeito dessa passagem em que Jesus está passando na cidade e o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo manda o cego calar a boca. E ele continua clamando. E aí então diz que Jesus para e Jesus manda chamá-lo. E inúmeras vezes eu ouvi a respeito dessa palavra, já li essa palavra inúmeras vezes. Já preguei a respeito disso também. Já ouvi outras ministrações. Mas dessa vez, o Espírito Santo me chamou a atenção para algo diferente. Quando eu terminei de ler ali, o Espírito Santo me disse assim: leia de novo, mas desta vez, preste atenção na minha atitude. Mais uma vez eu tinha começado a ler, prestando atenção na atitude do cego, imaginando o que o Senhor queria falar através daquela atitude de se levantar de um salto, de deixar a capa, né? Às vezes estamos à beira do caminho, às vezes nós estamos ali carregando uma capa que fala do nosso passado, que fala do nosso estereótipo, que fala do nosso rótulo, um mendigo ali à beira do caminho. Mas o Senhor disse: preste atenção nas minhas atitudes. Então eu quero te convidar a ler junto comigo. Desta vez, prestando atenção nas atitudes de Jesus. Marcos capítulo 10, nós vamos ler do 46 ao 52. E diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos... Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade... O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o advertiam severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Foi então, olha a primeira atitude de Jesus, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ei, homem, tenha bom ânimo, levante-se, ele te chama. E diz que jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus.
E veja o que Jesus fez. Indagou-lhe, guarde essa palavra, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Vamos orar. Espírito Santo, nós te amamos, te adoramos, te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra que é viva, que fala conosco. Inspira-nos. Que privilégio termos o Senhor, Espírito Santo, que nos ensina, que nos faz lembrar do que Cristo ensinou. Que privilégio nós temos de ter o Senhor habitando dentro de nós, de nos tornarmos um com o Senhor. Inspira-nos, Espírito Santo, que nada nesta noite passe despercebido. Nós queremos ser tuas mãos, teus pés, queremos ser teus ouvidos, teus olhos, tua boca. Queremos manifestar quem tu és, em nome de Jesus. Amém? Bom, neste contexto, então, nós vemos o cego clamando. E quantas pessoas no tempo que nós estamos vivendo, em especial, no meio disso que estamos vivendo como humanidade, no meio dessa pandemia, quantas pessoas temos como cego, gritando, clamando ao Senhor? Pessoas que não conseguem ver o futuro, não conseguem ver esperança, paz, estão cegos pelo medo, pelo desespero, pela miséria, pela injustiça, talvez cegos pela dor da perda de alguém querido, por tantas outras coisas. Pessoas estão clamando neste tempo. E talvez esse clamor não seja como o do cego, gritando em voz alta. Porque sabia que há diversas formas de clamar? Talvez não se ouve a voz de alguém que está clamando, mas com suas atitudes as pessoas clamam. Muitas vezes, mãe, pai, esse clamor está dentro da sua casa. Talvez o seu filho não está falando: pai, socorro, mãe, socorro, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Mas as atitudes dele estão clamando. Clamando por atenção, clamando por orientação, clamando por limite, clamando por alguém que dê destino a eles. O Senhor nos chama a atenção. Atenção para o clamor das pessoas que estão à nossa volta. Esse clamor pode ser de alguém que está próximo a você. Esse clamor pode ser de diversas formas. Então talvez não sejam com palavras, mas atitudes. Pessoas clamando pela atenção. Adolescentes clamando, chamando a atenção de seus pais, clamando para serem aceitos, talvez entre seus colegas. Quantas atitudes, muitas vezes, é na verdade um clamor de socorro. E diz que ao ouvir o clamor do cego, Jesus parou. Se você puder dizer isso junto comigo: Jesus parou. Vamos participar juntos aqui. E sabe uma coisa? Parar fala de posicionamento. E essa é a primeira questão aqui. Como nós nos posicionamos diante do clamor das pessoas que estão à nossa volta? Como nós nos posicionamos diante do clamor que temos ouvido? Será que nós ouvimos o clamor e deixamos passar batido? Será que nós ouvimos o clamor e somos indiferentes a esse clamor? Diante do clamor de alguém, sejamos como Jesus. Manifestemos quem Ele é. Pare. Vamos parar diante do clamor daqueles que estão na sua casa. Diante do clamor do povo, diante do clamor da cidade, diante do clamor da nação, diante do clamor da humanidade. Diante daquilo que nós estamos vivendo, pare diante do clamor. Preste atenção, que não sejamos insensíveis ao que está acontecendo à nossa volta. Atenção, há um clamor.
As pessoas estão clamando por socorro, clamando por atenção, clamando por salvação, clamando por cura, clamando por mudança, clamando por visão, porque não conseguem ver além das circunstâncias que estão passando. Muitas vezes nós nem nos damos conta, nós nem percebemos, ou se percebemos, deixamos passar batido e somos às vezes indiferentes. Perdão, Senhor. Consome isso em nós. Consome em nós a indiferença. Queremos ser como tu és, para nos posicionar diante do clamor do cansado, diante do clamor de quem está cego. Queremos parar, nos posicionar. Nos posicionamos diante do clamor. Que o Senhor nos dê a sensibilidade. Peça isso neste momento. Se você puder, por este momento, parar um pouco aí o que você estiver fazendo e peça isso ao Senhor. Senhor, me dê sensibilidade para ouvir o clamor e parar. Me dê sensibilidade para ouvir o clamor e me posicionar diante desse clamor e agir sob o comando da tua voz. Quando você se posicionar, quando eu me posicionar, quando nós pararmos diante do clamor das pessoas, o Senhor vai nos dar o próximo passo. Atenção, o Senhor vai te dar o próximo passo. Se você tomar essa primeira atitude de parar, ouvir o clamor e parar, o Senhor vai te dar o próximo passo. O Senhor vai te conduzir, vai colocar as palavras certas para que você seja a boca dele na vida dessa pessoa. E diz a Bíblia que Jesus parou e pediu: chamai-o. Diga comigo: chamai-o. Você pode dizer isso junto comigo? Chamai-o. E sabe uma coisa interessante? Gente, pesquisar o significado das palavras é muito bacana. Leva a gente a ir muito mais profundo. Às vezes a gente acha que sabe do que se trata, né? Porque a gente já está acostumado a falar as palavras. Mas é impressionante. Quando você vai buscar a palavra mais a fundo, o significado das palavras tem um poder extraordinário. E vai conectando uma coisa a outra e é além uma palavra, quantas coisas o Senhor pode falar através de uma palavra. Nós ministramos isso muito na escola de profetas. Tem exercícios que nós fazemos. Quem participa da escola de profetas vai se lembrar. Tenho certeza que vocês estão com saudade, né? Da escola de profetas e dos exercícios. E um dos exercícios é uma palavra. É a profecia de uma palavra só. Onde nós buscamos ouvir ao Senhor uma palavra para a vida daquela pessoa. E uau, quantas experiências extraordinárias nós já tivemos. De uma única palavra, como o Senhor provoca um impacto através de uma palavra. Quantas coisas o Senhor pode destravar através de uma palavra. Quantas coisas o Senhor pode mover através de uma palavra. Então talvez você está ali diante daquela pessoa que você ouviu o clamor e parou. E o Senhor te dá uma palavra. Destrincha isso. Pode ir mais a fundo. Pode pesquisar mais fundo. E você vai ver, o Senhor vai falar e vai fluir através da sua vida. E interessante que, olha, chamar vem do verbo paracaléu, que significa chamar ao lado. Chamar ao lado. Para significa ao lado e caléu, chamar. E veja que interessante, por trás dessa palavra também tem o significado de exortar. E a gente entende errado a palavra exortar. Muitas vezes a religião nos ensinou que exortar é brigar, é confrontar a pessoa, é apontar o dedo na cara, uma palavra de exortação. Não, isso não é exortar. Exortar é chamar para perto. Exortar é trazer para perto. Exortar é você chamar para perto para corrigir, para admoestar, para animar. Ou seja, trazer para perto. E sabe uma coisa interessante que continua ali no significado? Fala assim: instar
alguém para que tome uma determinada atitude, ou que conserte o curso de uma determinada atitude. Instar significa insistir. Instar é quase como que como que fala aquela palavra? Espera aí que eu vou tentar lembrar. Não é persuadir, é outra. É como se fosse o convencer. O Espírito Santo nos insta, nos convence, sabe? Instar alguém é você insistir, é você estar ali, trazer para perto e caminhar ali junto, para que essa pessoa possa corrigir determinada atitude, possa corrigir o curso que você está vendo que o curso está indo errado, você traz para perto. Não brigando, não ofendendo, mas traz para perto e fala assim, vem para cá, vamos corrigir esse curso. Vamos corrigir isso daqui. Vamos ver essa decisão direito, vamos ver. E sempre olhando para o futuro. Tudo isso está dentro do significado da palavra paracaléu. E também, ao mesmo tempo, sabe o que paracaléu significa? Consolar. Que demais isso! Você não acha isso extraordinário? Eu acho extraordinário. Consolar. Consolar, que fala a respeito de algo mais retrospectivo. Se por um lado, exortar é fazer olhar para frente, né, de trazer para perto e corrigir o curso, apontando para frente, o consolar é retrospectivo. Tem a ver com alguma situação que a pessoa passou ou talvez esteja passando. Então você traz para perto para consolar, para alentar, para confortar. Então, ou seja, veja o que está acontecendo, averigua ali a situação e agora vamos corrigir esse curso? Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro? É isso que Jesus fez com aquele homem. E nós vamos ver mais a respeito disso. Então, não basta apenas ouvir o clamor, mas nos posicionarmos e trazermos para perto. Vamos orar e pedir isso ao Senhor? Fale isso, Senhor, eu quero me posicionar diante do clamor das pessoas. Eu quero, Senhor, ser capaz de trazer para perto. Eu quero, Senhor, trazer para perto aqueles que estão clamando para que venham ao teu encontro, para que sejam consoladas, para que suas vidas sejam transformadas, para que seus olhos sejam abertos e possam olhar o futuro brilhante que está diante delas. Clamamos isso ao Senhor. E olha que interessante, o Senhor continuou. Então diga comigo, número 1, Jesus parou. Número 2, Jesus chamou, trouxe para perto. Então, Jesus indagou. Diz assim, indagou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Gente, parece absurdo, não é? Você chegar diante de um cego e perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Parece óbvio que um cego quer ver. Mas sabe o que Jesus disse? Saia do que é óbvio. Jesus indagou. Hoje eu falando com o apóstolo Hélio, ele disse assim, nada é óbvio. Nada é óbvio, não existe nada óbvio. Sempre há algo por trás. E quando diz que a Bíblia que Jesus indagou, vai eu pesquisar a palavra indagar. E indagar significa fazer diligência, procurar saber, tentar descobrir, vasculhar, averiguar, investigar. Que demais! Uma única pergunta tem essa capacidade de sondar o coração, de averiguar, de ver o que está por trás ali, daquela atitude, daquele clamor. Então, indagar é mais que fazer uma pergunta. E eu tenho aprendido isso nesses dias, tenho colocado isso em prática. Muitas vezes quando meus filhos, eu tenho 3 filhos, o Asaf, o Natan e o Benjamin. E muitas vezes eles vêm e fazem perguntas, né? E geralmente eu respondi as perguntas. Mas eu aprendi a indagar.
estou praticando, né? Estou aprendendo a indagar. Vamos corrigir. Estou aprendendo, estou no processo, aprendendo a indagar. E aí eles me fazem uma pergunta, e aí eu devolvo a pergunta para eles. Então, mãe, o que é isso? Aí eu devolvo falando, o que você acha que é? E assim você sonda o coração da criança, né? O som do coração da pessoa. Assim também você vai saber qual que é o contexto ali, por que ela chegou com essa pergunta. E aí você vai poder responder de acordo com o que essa pessoa está precisando. Então, eu tenho aprendido isso. E a pastora Eliana fala a respeito disso. A pedagogia do novo pacto. Né? Nós vemos o apóstolo Cristiano tem ministrado sobre isso. Outros ministros da casa ministrado sobre isso. O Efatá. Você que ainda não participa do Efatá online. Ou você que quer conhecer mais a respeito da teologia à luz do novo pacto. Inscreva-se no Efatá online. E lá nós teremos uma matéria que é pedagogia do novo pacto. Jesus fazia isso. Quando as pessoas chegavam e faziam perguntas para ele, ele devolvia a pergunta. Jesus falava por parábolas. Jesus falava mostrando figuras. Então Jesus indagou: que queres que eu te faça? Ao indagar, Jesus pôde perceber o que havia no coração daquele homem através de sua resposta. Quando você indaga, a resposta daquela pessoa vai mostrar o que está além daquele clamor, o que está além daquela atitude. Você vai poder então conhecer o coração e investigar esse clamor além do óbvio, além do que os olhos podem ver. E sabe o que Jesus me falava? Muitas vezes nós respondemos às pessoas ou tratamos as pessoas de acordo com as nossas perspectivas. E não da perspectiva daquilo que a pessoa precisa ou daquilo que a pessoa realmente quer. Geralmente nós atendemos ou respondemos ou tratamos as pessoas, damos coisas talvez, a partir daquilo que nós gostamos, a partir daquilo que nós acreditamos, a partir daquilo que nós achamos legal, a partir daquilo que nós achamos que vai satisfazer e vai atender a necessidade daquela pessoa. Quando na verdade é necessário que a gente indague. É necessário que indague para conhecer a partir da perspectiva dela. O que ela realmente precisa. O que ela realmente quer. Então que possamos fazer isso. Mais uma vez, clame isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor. Por um momento, Senhor, nós queremos ir além do óbvio. Nós queremos, Senhor, sair daquilo que está diante dos nossos olhos. Nós queremos olhar com os teus olhos. Nós queremos olhar e conhecer o coração. Nós queremos indagar, nós queremos investigar. Nós queremos, Senhor, atender ao clamor das pessoas de acordo com aquilo que elas de fato necessitam. Inspira-nos, ensina-nos, Espírito Santo, a ter sensibilidade, disposição para indagar, para conhecer o coração das pessoas, para ir além do que os nossos olhos podem ver. Porque por trás desse clamor há uma história, há sentimentos, há feridas, há doenças, e que nós possamos chegar a essas vidas e sermos o instrumento para que elas sejam curadas. Sermos o instrumento para que o milagre aconteça. Sermos o instrumento para que os seus olhos sejam abertos, para que elas possam ver com a tua visão, segundo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Então, mais uma vez, diante de um clamor, pare, chame para perto e indague. E por fim, o que Jesus fez? Jesus então lhe ordenou. Depois que ele revelou o seu coração, depois que ele revelou a sua necessidade, depois que ele revelou aquilo que ele estava sentindo, Jesus então lhe ordenou: vai em frente. Essa é a palavra do Senhor.
vai em frente, Ele nunca vai nos mandar lá para trás, Ele nunca vai ficar nos lembrando do nosso passado, Ele sempre vai ter uma palavra de direção. Essa é a voz de comando, seguir em frente. Como igreja está sobre nós, levar as pessoas a irem em frente, a recuperarem a visão, não olharem para trás, para o seu passado, para a sua história, mas terem uma visão de futuro, avançarem, saírem do lugar que se encontram. O homem recuperou a sua visão e passou a seguir Jesus. Esse é um tempo onde o Senhor nos leva como igreja a nos posicionarmos diante do clamor, trazermos as pessoas para perto, conhecermos o que está no coração delas, investigarmos e então abrirmos os seus olhos para que vejam o futuro, abrirmos a sua visão para que possam ir além, para que possam seguir em frente, para que não fiquem estagnadas, não fiquem presas ao seu passado, mas avancem rumo ao que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Então, Senhor, nós pedimos isso ao Senhor. Que a nossa atitude, Senhor, para com aqueles que clamam, não seja somente dar aquilo que eles precisam. Não só suprir as suas necessidades, mas também recuperar a sua visão e provocar neles uma transformação. Mais do que suprir a necessidade, mais do que atender aquilo que eles realmente precisam, mas nós queremos abrir os olhos, nós queremos abrir a visão, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para que essas pessoas sejam consoladas e para que as suas vidas sejam transformadas e não mais peçam esmolas, mas entendam que são filhas do Senhor, filhas de Deus, herdeiros de Deus, com direito a tudo que Cristo já conquistou. Sermos seguidores de Cristo. Então, diante do clamor das pessoas que estão à nossa volta, diante do clamor da cidade, diante do clamor da nação, diante do clamor da humanidade neste tempo, é tempo de nós como igreja pararmos, chamarmos para perto, indagarmos e darmos direção. Isso é ser os seus ouvidos, seus olhos e sua boca. Manifestar o Cristo ressuscitado que habita em nós, que se tornou a nossa vida. E quando Ele se manifesta, o que está escrito na palavra, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Nós somos sua manifestação nesta terra. E quando Jesus veio inaugurar o seu ministério na terra, o apóstolo Cristiano ministrou sobre isso no domingo. Se você não teve a oportunidade de assistir, acesse aí na TV Rica, assista. Se você já assistiu, assista novamente, porque foi algo muito forte. O Senhor nos direcionando também neste tempo, falando a respeito de consolação. O Espírito Santo de Deus nos consola para que nós possamos consolar a outros. E nós vamos ler Lucas 4, do 18 ao 21. Jesus está ali na sinagoga e entregam para ele o livro do profeta Isaías. E ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Uau, que tremendo! Isso que estava sobre Cristo, ele foi além. Ele disse: hoje esta palavra se cumpriu. Mas depois, quando ele subiu ao céu, ele disse que enviaria o outro Consolador, que é a mesma raiz daquela palavra de chamar, de trazer para perto. Sabia que é a mesma raiz?
O Espírito Santo, o Paráclito, vem da mesma raiz da palavra paracaléu, que é trazer para perto, chamar para perto. O Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos traz para perto, aquele que trata as nossas feridas, trata aquilo que está machucado dentro de nós. E então, Ele abre os nossos olhos, abre a nossa visão, para que possamos seguir em frente. Para que possamos seguir em frente. Esse Espírito hoje habita dentro de mim, habita dentro de você. Esse Espírito hoje se tornou um conosco. Esse Espírito não só está sobre nós, mas Ele agora está em nós. Ele agora se manifesta através de nós. O consolo já chegou. O consolo já chegou. O Senhor nos chamou a anunciar isso. O consolo já chegou. O Espírito Santo, o Consolador, Ele hoje habita em nós e Ele nos consola para que nós possamos consolar a outros. Se você puder dizer comigo, fale assim: consolado para consolar. Amém. Ele nos chamou a isso. Fomos consolados para consolar. As pessoas estão clamando neste tempo por serem consolados. E nós vamos consolá-los, tratá-los e abrir os seus olhos para que vejam o futuro e sigam adiante e vão em frente em nome de Jesus. E eu quero encerrar com esse versículo que o apóstolo Cristiano leu no domingo. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. E fala assim: se a equipe de louvor puder subir aí para a gente ministrar mais um pouco ao terminar. Fala assim, Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a tribulação. Ei, essa tribulação que você está passando, essa dificuldade, esse clamor que você está ecoando, a consolação, ela já chegou. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. E tem um propósito isso. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Não é sem falta de propósito as coisas que passamos na vida. Não é que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem. Tem um propósito. Tem um outro versículo que diz que a tribulação, ela vai gerar a perseverança. A perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos abandona. Então somos consolados para que possamos consolar. Que nos consola. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, nós vamos consolar aqueles que estão clamando. E nós vamos, no poder do Espírito, abrir os seus olhos e dizer: vai em frente. Vai em frente. Você não foi chamado para ficar onde está, para ficar estagnado, para permanecer preso ao seu passado, para permanecer preso à sua história. Você foi chamado para avançar. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.